ensine outra doutrina. Porque existe a sã doutrina. Fora a sã doutrina, irmãos, tudo Não existe nada. é inútil. É conto, é lenda, é fábula. Sã doutrina é a doutrina que sara, é a doutrina que cura, é a doutrina que ilumina, é a doutrina que liberta, é a doutrina que confronta o nosso pecado, é a doutrina que nos convence do nosso pecado, é a doutrina que nos leva ao arrependimento. Nós precisamos de uma Tá doutrina. vendo? Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho nos confronta, nos adverte. Não é passar a mão na cabeça, como eu falo. O evangelho de Cristo é linha dura, não é bonzinho, como eu detesto, é bonzinho. Ele é o justo. E as regras é ele. Ele é a regra, ele é a referência. Então nós temos que conhecer a vida de Cristo para saber o que é uma referência. Só vamos conhecer a vida de Cristo, referência, se tivermos o Espírito Santo, senão nós não teremos o devido discernimento espiritual. Vamos estudar, senhores. Passar a vida toda, o tempo todo estudando ainda é pouco para amar Jesus Cristo como ele nos ama. Doutrina que é saúde, que é espírito. Isso que nós precisamos. Então, irmãos, ele diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim. Uma tradução mais próxima do texto grego está assim: lendas e longas listas de antepassados. Imagine isso que virou, irmão. O evangelho genuíno, o evangelho apostólico, o evangelho que é espírito e vida, o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho que gera a fé, que produz a fé, que nos liberta da incredulidade, não estava sendo pregado em Éfeso. O que estava sendo pregado em Éfeso eram lendas, historietas, discursos vazios, informações sem sentido. Mas com certeza era a mensagem que o povo gostava. Paulo precisa de roguete, irmão. De certas pessoas. Ele diz assim, para que não ensine ou se ocupe com fábulas. Ou mesmo nessa primeira epístola ainda, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: rejeita fábulas profanas. 1 Timóteo 4, 7. Lendas pagãs e tolas. Essa é a tradução. Lendas, historietas, pagãs, tolas. 2 Timóteo, anote aí, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ele disse que as pessoas estavam se recusando a dar ouvido à verdade, para seguir, para dar crédito a historietas, a lendas, a fábulas, a contos vazios. O púlpito de Éfeso se tornou isso. Foi isso que destruiu o avivamento. Triste, irmãos. Que triste. O que aconteceu em Éfeso? Tito, capítulo 1, versículo 14, só para a gente colocar um pouco aqui. Paulo diz assim para Tito: não se ocupe com fábulas judaicas, com o sentido é histórias inventadas e ensinadas pelo. Então, tudo isso, irmãos, é o que você vai ver o que aconteceu na igreja de Éfeso. Deixe-me prosseguir um pouco mais. Lembre-se, irmãos, os dois alvos do inimigo é o amor e a verdade, ou a verdade e o amor. Se ele destrói a verdade, ele vai ter amor para com o Senhor. O amor para com o Senhor pode se manifestar sob muitos disfarces. Muitos disfarces. O disfarce do medo de. O disfarce de fazer de Deus um ser utilitário. Ele serve para mim porque é Ele que abençoa o meu trabalho, Ele que me abençoa no meu casamento. É Ele que é meu amuleto, que eu busco isso, aquilo, ele se torna utilitário. O amor tem Eu disfarce. vejo isso direto e reto.
As pessoas falam em Deus como ele fosse resolver os problemas dela. Tenta pedir para Deus uma coisa que ele já está te dando. Você tem que pedir para Deus para que ele te ilumine para fazer o que ele quer, não o que você quer. Tenta pedir para Deus o que eu quero. Tenho que pedir para Deus fazer o que ele quer em mim. As pessoas falam, não, Deus isso, Deus aquilo. Não tenho dúvida nenhuma. O bandido também. Você acha que Deus não quer bem o bandido? O estuprador, o assassino? O adúltero? Adúltero? Eu acho que quer bem. Mas é essa pessoa que moralmente a gente sabe que está errado, né? Mas essa pessoa que tem que ver nela que Deus não quer nela. Para ela, então, fazer a vontade de Deus, não a vontade dela. De adúltero, de ser isso, aquilo que moralmente a gente sabe. A gente confunde moral com espiritual. E deixar de fumar, que seja, que não é a moral, mas é a vontade de Deus. Você acha que Deus quer que alguém fique fumando, fique dependendo do cigarro? Não. Mas por que a pessoa continua com aquela vontade de fumar? Na vontade que ele não está amando Cristo. Você pode deixar até de fumar 3 meses, 4 meses, mas se ele continuar com a vontade, ele não está amando Cristo. Porque Cristo não quer aquele cigarro. Vamos entender isso de uma forma espiritual. Tem como tem gente que quer comprar Deus. Faz boas obras, fazendo boas obras moralmente falando, seja cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da mulher, mas sem a direção do Espírito Santo. Também não vale nada. E nós não sabemos fazer as coisas como Deus quer sem ter o Espírito Santo. Não é o eu, não é cristocêntrico. Quando ele não está fundamentado, quando a verdade é destruída, o amor se torna apenas um relacionamento banal, emocional ou religioso. Aquele amor que você é capaz de dizer, ele é tudo. É tudo para mim. Deixe-me colocar um texto que, para mim, ele joga luz sobre esse assunto. Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos entender isso aqui. Primeiro, a palavra iniquidade nesse texto. Essa palavra é anomia no texto. Significa quebrar a lei, desprezar a lei, desprezar a lei. Anomia é desprezar a lei. Um sentido espiritual da sua interpretação é o desprezo à lei de Deus. O desprezo à lei de Deus é Deus, porque Deus é a sua própria lei. Porém, se tratando de lei, essa lei para nós é o Evangelho, é a palavra, é a verdade. Esta é a lei. Deixe-me colocar algo aqui que vai ajudar vocês. Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 24, nosso Senhor Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aí, ó. Muitos naquele dia onde Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome. Tá vendo? Esse equívoco, cada um de nós, como eu falo, na frente do espelho, tem que perguntar.
Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou eu estou fazendo a minha vontade? Será que isso aqui que eu vou fazer é a vontade de Deus? Ou é meu ego, meu eu? Cada um tem que ver isso. Não adianta querer ver nos outros. Primeiro eu vejo em mim. E aí, em função do que o Espírito Santo vai me falar, eu venho a advertir o outro. Mas se o outro não quiser escutar, eu simplesmente fecho os ouvidos. Por quê? Porque não adianta, você não quer ouvir. Você não quer nem ouvir a gente que fala por voz, nunca vai ouvir o Espírito. O Espírito usa um ou outro para falar, para divertir. Agora, se o cara não quer ouvir o Espírito através da audição de um semelhante, não está lá na Bíblia, que até a mula falou, para advertir lá o outro, outro ser humano. Senhor, a vida espiritual é maravilhosa. Mas se fizer cada gesto como Cristo faria, é que Cristo está crescendo em você. Né? Então ele é o cabeça. Então ele fala para mim, levanta a mão, eu levanto a mão. É literalmente assim. Ele é meu cabeça, significa que através do Espírito Santo ele atua na minha cabeça, na minha mente. Eu tenho que fazer tudo que ele quer. Não é eu, é ele. Por isso que é o amor ágape. Eu tenho um amor por ele tão grande. Se ele falar, bate a cabeça na parede, eu vou bater. Acho que ele não vai falar isso. Talvez sim. Por quê? O pai dele não mandou ele dar a vida naquela cruz? Bater a cabeça é muito pouco em relação a morrer pregado numa cruz, não? E os outros que morreram degolados, como foi o Paulo e Pedro? Temos muito que aprender.